Olá, moçada, tudo bom com vocês? Vamos resolver a lista de exercícios que eu passei, tá? Então vamos lá. Antes para a gente começar, vamos relembrar as regras de sinais da multiplicação, divisão e potenciação. Por que você está lembrando da multiplicação? Porque a gente vai falar de potenciação e potenciação é o tipo especial de multiplicação. Então vamos lá, positivo vezes positivo dá positivo, positivo vezes negativo dá negativo, negativo vezes positivo dá negativo, negativo vezes negativo dá positivo. Resumo da ópera: quantidade de sinais negativos pares dá positivo, quantidade de sinais negativos ímpares dá negativo. Se eu tiver negativo vezes negativo vezes negativo, vão ser 3 negativos. 3 é ímpar, dá negativo. Negativo vezes negativo vezes negativo vezes negativo. 4 negativos. 4 é par, vai dar positivo. Beleza? Então, vamos lá. Aí eu pedi, indique e calcule as potências correspondentes conforme o exemplo. 5 ao quadrado é 5 vezes 5, que dá 25. Tá? 3 elevado à segunda potência, é a mesma coisa que 3 elevado ao quadrado. Quem é a base? 3. Esse é o número que vai repetir quantas vezes? 2. 3 vezes 3, 9. Base, menos 4 com expoente 3. Então, qual é o número que vai repetir? Menos 4. Quantas vezes? 3. Qual é o sinal entre eles? De vezes. Lembra que esse pontinho é vezes? Então, é menos 4 vezes menos 4 vezes menos 4. Quantos sinais negativos? 3. 3 é par ou ímpar? É ímpar. Então, isso dá negativo. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. 3 no expoente e 2 na base. Então, eu vou escrever sempre a primeira base. Então, quem é a base? O 2. Quem está no chão é o 2. E quem está lá na cabecinha pendurada? O 3. Então, quem vai repetir o 2? Quantas vezes? 3. Então, isso vai ser 2 vezes 2 vezes 2, que dá 8. Tranquilo? Se eu fizer o contrário, está certo, professora? Não. Se você fizer 3 vezes 3, vai dar 9. Então, não está certo. Tá? Primeiro você escreve a base e o expoente é o que fica lá em cima. A base é o que repete e o expoente é quantas vezes essa base vai repetir. Esse 1000 apareceu de enxerido, né? 10, menos 10 ao cubo. Qual é o número que vai repetir? Menos 10. Quantas vezes? 3. Então, é menos 10 vezes menos 10 vezes menos 10. Você não botou sinal entre eles. Se eu não botei, se eles estão juntinhos, sinal é de vezes. Então, negativo vezes negativo vezes negativo. 3 negativos dá negativo, tá? E 10 vezes 10 vezes 10 dá 1000. Tranquilo? Deixa eu botar aqui meu celular, está toda hora pitando. Agora, 5 ao cubo. Qual é o número? 3, ou a terceira potência, né? 2 a gente conhece como quadrado, 3 a gente conhece como cubo. Porque 2 me dá a área de um quadrado e 3 me dá o volume de um cubo. 5 vezes 5, 25 vezes 5, 125, tá? Menos 3 elevado a 4. Aqui tem uma pegadinha. Não é o menos 3 que está elevado a 4. É o 3 que está elevado a 4 e depois eu vou trocar o sinal. Como é que eu vou saber isso, professora? Olha só, quando ele é negativo e está, o cubo, ele está entre parênteses. Aqui não está entre parênteses. Então, o que eu vou ter que fazer primeiro? 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, 4 vezes. Por que 4 vezes? Porque o expoente é 4. E depois eu vou trocar o sinal. 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27, vezes 3, 81. Trocando o sinal, menos 81. 9 elevado a menos 2. O expoente é negativo. Lembra que tem 1 aqui embaixo? Então, vai inverter para o expoente ficar positivo. O 1 sobe, o 9 desce. O 9 desce. 1 ao quadrado, 1 vezes 1, 1. 9 ao quadrado, 9 vezes 9, 81. 12 elevado a menos 12, 47 elevado a menos 2. Lembra que tem 1 embaixo. Então, ficou 1 sobre 12, trocou, né? 1 sobre 12 ao quadrado. 47 ficou 1 sobre 47 ao quadrado. 1 ao quadrado, 1. Porque 1 vezes 1 dá 1. 12 vezes 12, 147. 1 ao quadrado, 1. 47 ao quadrado é 47 vezes 47. Deu 2.209. 2 à quarta. Qual é o número que repete? O 2. Quantas vezes? 4. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8 vezes 2, 16.
Menos 2 elevado a 5. Cara, é negativo aqui, o número é negativo. Quantas vezes ele vai aparecer? 5. 5 é par ou ímpar? Ímpar, então vai negativo. Mas o 2 é par. Eu não estou vendo o algarismo, eu estou vendo a quantidade de sinais. Quantos sinais negativos tem? 5. 5 é ímpar, vai dar negativo. Agora eu faço a continha. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32. Então dá menos 32. Menos 1 elevado a 62. Eu não vou ficar negativo, vezes negativo dá positivo, vezes negativo dá não sei o quê. Eu vou ver aqui, eu falei lá no vídeo. Se a quantidade de sinais negativos está um expoente par, esse troço vai dar positivo. Se tivesse elevado a um expoente ímpar, daria negativo. E 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 sempre vai dar quanto? 1. Então, isso aqui deu mais 1. Em uma disputa de pênalti no futsal, a garotada foi dividida em 6 times. Cada time ficou com 6 jogadores e cada jogador poderia cobrar 6 pênaltis. Quantos pênaltis foram cobrados no total? Então, primeiro tem que saber quantos jogadores tem. Né? Em 6 times, 6 jogadores, 6 vezes 6, 36. Tem 36 jogadores. Cada um vai cobrar 6 pênaltis, 36 vezes 6, 216. Tá? Então, isso é 6 ao cubo. 6 vezes 6 vezes 6. Por que é 6 ao cubo? Porque o número que repete é o 6. Ele está sendo repetido quantas vezes? 3. Então, é 6 ao cubo. Determine as raízes. Tá? Então, vamos determinar as raízes aqui. Raiz de 25. 5. Por quê? Porque 5 vezes 5 deu 25. Raiz de 49. 7. Por quê? Porque 7 vezes 7 deu 49. Raiz quadrada, tá? Se não tem número, é raiz quadrada. De menos 8. Não existe raiz de números negativos, raiz quadrada, né, de números negativos nos números reais. Raiz de 1. 1. Menos raiz de 36. Não existe raiz de número negativo? Não é isso que eu estou falando. Ó. O negativo não está aqui dentro, o negativo está do lado de fora. Então, eu vou tirar a raiz, depois eu troco o sinal. Raiz de 36, 6. Então, aqui dá menos 6. Tá? Mesma coisa aqui. Raiz de 144 dá 12, depois eu troco o sinal. 324 dá 18, 484 dá 22, 16 dá 4. Professora, como é que você achou 324 e 484? Eu não fiz a tabuada de 18 nem de 24. Eu fatorei, tá? 324 é par, dá para dividir por 2. Deu 162. Por 2 dá 81. 81 não é par, não dá para dividir por 2. Então, eu vou para o próximo primo. O próximo primo qual é? 3. 81 dá para dividir por 3? Dá. Como é que eu sei? Eu vejo, não é porque é par ou ímpar. No 3 eu tenho que somar os algarismos. 8 mais 1, 9. 9 está na tabuada de 3, então 81 dá para dividir por 3. 81 dividido por 3 dá 27, que dá para dividir por 3, porque 2 mais 7 é 9, está na tabuada de 3. Deu 3, que dá para dividir por 3, e assim vai. É raiz quadrada, aí só termina quando chega no 1. É raiz quadrada, eu tenho que pegar casaizinhos iguaizinhos de 2 em 2. Peguei um casal de 2, peguei um casal de 3 e outro casal de 3. Agora eu vou fazer a multiplicação. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 3, 18. Então, qual é a raiz de 324? 18. Raiz de 484. Vou fatorar também pelos números primos. Dá para dividir por 2, dá 242. Dá para dividir por 2, que dá 121, que aí não dá para dividir por 2. Por 3 também não está. 1 mais 2, 3 mais 1, 4. 4 não está na tabuada de 3. Por 5, não dá. Para dividir por 5 tem que terminar com 0 ou 5. Por 7, eu tentei e não dei, porque 7 não tem regra, a gente tem que tentar. Aí, próximo primo é o 11. Aí deu por 11, beleza. Aí dividi, deu 1. Então, vou pegar parzinhos de 2 e de 11. 2 vezes 11, 22. Então, a raiz quadrada de 484 é 22. Aqui ele está dizendo que eu tenho que fazer a fatoração. Tá? Ele mandou fazer, ainda que eu saiba fazer de outra maneira, eu tenho que fazer a fatoração. 400. 400 é par, dá para dividir por 2. 200 é par, dá para dividir por 2. 100 é par, dá para dividir por 2. 50 é par, dá para dividir por 2. 25 é par, não é par. Será que o próximo primo é 3? 2 mais 5, 7. 7 não está na tabuada de 3.
Aí o próximo primo é 5. Ah, dá para dividir por 5. Porque para dividir por 5 tem que terminar em 0 ou 5. Está terminando com 5, beleza. Dá 5, 5 dá para dividir por 5, deu 1. Então, eu vou pegar parzinhos, tá? Um par de 2, um par de 2, um par de 5. 2 vezes 2 dá 4, vezes 5 dá 20. Então, raiz quadrada de 400 é 20. Vou fazer o 625. 625 não dá para dividir por 2, não dá para dividir por 3. 6 mais 2, 7. Não, 6 mais 2, 8, mais 5, 13. Não está na tabuada de 3. Dá para dividir por 5. Então, um 5 aqui. Deu 125, que dá para dividir por 5. 25 por 5, dividido por 5 dá 1. Então, um casalzinho de 5 aqui, um casalzinho de 5 aqui. 5 vezes 5, 25. Eu tinha que ter escrito aqui, não escrevi. 900. Então, a raiz quadrada de 625 é 25. Ah, professora, eu não acredito. Então, você faz a continha 25 vezes 25, você vai ver que dá 625. 900. Dá para dividir por 2? Dá, porque é par. Ah, por que ele é par? Porque ele termina com 0, né? Terminar com 0, com 2, com 4, com 6, com 8, ele é par. Metade de 900 dá 450. Divido por 2, 225. Aí ele termina com 5, ele não é par. Será que dá para dividir por 3? Como é que eu sei se ele é divisível por 3? Eu somo os algarismos. 2 mais 2, 4, mais 5, 9. 9 está na tabuada de 3, logo dá para dividir por 3. 75 por 3, 25. Aí 25 não dá para dividir por 3, que 2 mais 5 é 7. E quem é o próximo primo? Ah, é 5, legal. 25 dividido por 5, dá. Por que dá para dividir por 5? Ele termina com 5. Deu 5, dividiu por 5, dá 1. Divisível por 5, termina em 0 ou 5. Então, tirei um par de 2, um par de 3, um par de 5. 2 vezes 3, 6 vezes 5, 30. Então, raiz quadrada de 900 é igual a 30. Professora, não acredito. Faz 30 vezes 30 que você vai ver que dá 900. A mesma coisa do 169, eu tentei por 2, por 3, por 5, por 7, por 11, só deu por 13, deu 13, 13 dividido por 13 dá 1, tirei um parzinho de 13, então a raiz quadrada de 169 é 13, ok? Então, gente, olha só, eu vou marcar uma aula no Teams para a gente tirar nossas dúvidas, anotem as dúvidas para a gente tirar na aula presencial, tá bom? Tentem entrar no Teams, porque eu tô morrendo de saudade de vocês. Quero falar com vocês, tá bom?